Olá, crianças! Hoje irei ler o conto A Bela Adormecida, para que vocês possam se recordar da história. Amanhã enviarei o áudio do conto, porém somente com trecho que terão que escrever na produção de texto da avaliação de língua portuguesa. Então preste muita atenção e vamos lá. A Bela Adormecida, Irmãos Grimm. Era uma vez, há muito tempo, um rei e uma rainha, jovens, poderosos e ricos, mas pouco felizes porque não tinham filhos. Se pudéssemos ter um filho, suspirava o rei. Se Deus quisesse que nascesse uma menina, animava-se a rainha. E por que não gêmeos? Acrescentava o rei. Mas os filhos não chegavam, e o casal real ficava cada vez mais tristes. Não se alegravam nem com os bailes da corte, nem com as caçadas, nem com os gracejos dos bufões, e em todo o castelo reinava uma grande melancolia. Mas, numa tarde de verão, a rainha foi banhar-se no riacho que passava no fundo do Parque Real, e de repente pulou para fora da água uma ranzinha. Majestade, não fique triste, o seu desejo se realizará logo. Daqui a um ano a senhora dará à luz a uma menina. E a profecia da rã se concretizou. Alguns meses depois nasceu uma linda menina. O rei, louco de felicidade, chamou-a de Flor Graciosa e preparou a festa do batizado. Convidou uma multidão de súditos, parentes, amigos, nobres do reino e, como convidados de honra, as fadas que viviam nos confins do reino. 13 fadas. Mas, quando os mensageiros iam saindo com os convites, o camareiro Mor correu até o rei preocupadíssimo. Majestade, as fadas são 13 e nós só temos 12 pratos de ouro. O que faremos? A fada que tiver que comer no prato de prata, como os outros convidados, poderá se ofender. E uma fada ofendida... O rei refletiu longamente e decidiu. Não convidaremos a 13ª fada, disse resoluto. Talvez nem saiba que nasceu a nossa filha e que daremos uma festa. Assim, não teremos complicações. Partiram somente 12 mensageiros com convites para 12 fadas, conforme o rei resolvera. No dia da festa, cada uma delas chegou perto do berço em que dormia a Flor Graciosa e ofereceu à recém-nascida um presente maravilhoso. Será a mais bela moça do reino, disse a primeira fada, debruçando sobre o berço. E a de caráter mais justo, acrescentou a segunda. Terá riquezas a perder de vista, proclamou a terceira. Ninguém terá o coração mais caridoso que o seu, afirmou a quarta. A sua inteligência brilhará como o sol, comentou a quinta. 11 fadas já tinham desfilado em frente ao berço. Faltava somente uma, entretida em tirar uma mancha do sorvete no qual um garçom desajeitado tinha virado uma taça de sorvete. Quando chegou a 13ª, aquela que não tinha sido convidada por falta de pratos de ouro, todos observavam. Estava com a expressão muito sombria e ameaçadora, terrivelmente ofendida por ter sido excluída. Lançou um olhar maldoso para a Flor Graciosa, que dormia tranquila, e disse em voz baixinha: aos 15 anos, a princesa vai se ferir com o fuso de uma roca e morrerá. E foi embora, deixando um silêncio desanimador. Então, aproximou-se a 12ª fada, que deveria ainda oferecer seu presente. Não posso cancelar a maldição que agora atingiu a princesa. Tenho poderes só para modificá-la um pouco. Por isso, a Flor Graciosa não morrerá. Dormirá por 100 anos até a chegada de um príncipe que acordará com um beijo. Passados os primeiros momentos de espanto e temor, o rei considerava a necessidade de tomar providências. Instituiu uma lei severa. Todos os instrumentos de fiação existentes no reino deveriam ser destruídos. E daquele dia em diante, ninguém mais fiava. Nem linho, nem algodão, nem lã. Ninguém além da torre do castelo. Flor Graciosa crescia e os presentes das fadas, apesar da maldição, estavam dando resultados. Era bonita, boa, gentil e caridosa.
Os súditos a adoravam. No dia em que completou 15 anos, o rei e a rainha estavam ausentes, ocupados numa partida de caça. Talvez, quem sabe, em todo esse tempo tivesse até esquecido a profecia da fada malvada. Flor Graciosa, porém, estava se aborrecendo por estar sozinha e começou a andar pelas salas do castelo. Chegando perto de um portãozinho de ferro que dava acesso à parte de cima de uma velha torre, abriu, subiu a longa escada e chegou, enfim, ao quartinho. Ao lado da janela estava uma velhinha de cabelos brancos, fiando confuso uma meada de linho. A garota olhou maravilhada. Nunca tinha visto um fuso. Bom dia, vovozinha. Bom dia, você, linda garota. O que está fazendo? Que instrumento é esse? Sem levantar os olhos de seu trabalho, a velhinha respondeu com um ar bonachão. Não está vendo? Estou fiando. A princesa, fascinada, olhou o fuso que girava rapidamente entre os dedos da velhinha. Parece mesmo divertido esse estranho pedaço de madeira que gira assim rápido. Posso experimentá-lo também? Sem esperar a resposta, pegou o fuso e, naquele instante, cumpriu-se o feitiço. Flor Graciosa furou o dedo e sentiu um grande sono. Deu tempo apenas para deitar na cama que havia no aposento e seus olhos se fecharam. Na mesma hora, aquele sono estranho se difundiu por todo o castelo. Adormeceram no trono o rei e a rainha, recém-chegados da partida de caça. Adormeceram os cavalos na estrebaria, as galinhas no galinheiro, os cães e os pássaros no telhado. Adormeceu o cozinheiro que assava carne, a servente que lavava a louça, adormeceram os cavaleiros com as espadas na mão e as damas que enrolavam seus cabelos. Também o fogo que ardia nos braseiros e nas lareiras parou de queimar. Parou também o vento que assobiava na floresta. Nada e ninguém se mexia no palácio, mergulhado em profundo silêncio. Em volta do castelo surgiu rapidamente uma extensa mata. Tão extensa que, após alguns anos, o castelo ficou oculto. Nem os muros apareciam, nem a ponte levadiça, nem as torres, nem a bandeira estiada que pendia na torre mais alta. Nas aldeias vizinhas, passava de pai para filho a história da Flor Graciosa, a bela adormecida que descansava protegida pelo bosque cerrado. Flor Graciosa, a mais bela, a mais doce das florestas, injustamente castigada por um destino cruel. Alguns mais audaciosos tentaram sem êxito chegar ao castelo. A grande barreira de mato, espinheiro, cerrado, impenetrável, parecia animada por vontade própria. Os galhos avançavam para cima dos coitados que tentavam passar. Seguravam-nos, arranhavam-nos, até fazê-los sangrar, e fechavam as mínimas frestas. Aqueles que tinham sorte conseguiam escapar voltando em condições lastimáveis, machucados e sangrando. Outros, mais teimosos, sacrificavam a própria vida. Um dia, chegou nas redondezas um jovem príncipe, bonito e corajoso. Soube pelo seu bisavô a história da bela adormecida, que desde muitos anos tantos jovens procuravam em vão. Também aventura, disse o príncipe aos habitantes de uma aldeia pouco distante do castelo. Aconselharam a não ir. Ninguém nunca conseguiu. Outros jovens fortes e corajosos como você falharam. Alguns morreram entre os espinhos. Desista. Eu não tenho medo, afirmou. Eu quero ver a Flor Graciosa. No dia em que o príncipe decidiu satisfazer a sua vontade, se completava justamente os 100 anos da festa de batizado e das predições das fadas. Chegara finalmente o dia em que Bela adormecida poderia despertar. Quando o príncipe se encaminhou para o castelo, viu que no lugar das árvores e galhos cheios de espinha se estendia aos milhares, bem espessas, enormes carreiras de flores perfumadas. E mais, aquela mata de flores cheirosas se abriu diante dele, como para encorajá-lo a prosseguir, e voltou a se fechar logo após sua passagem. O príncipe chegou em frente ao castelo.
A ponte levadiça estava baixada e os 2 guardas dormiam ao lado do portão, apoiados nas armas. No pátio havia um grande número de cães, alguns deitados no chão, outros encostados nos cantos. Os cavalos que ocupavam as estrebarias dormiam em pé. Nas grandes salas do castelo reinava um silêncio profundo, que o príncipe ouvia a própria respiração, um pouco ofegante, ressoando naquela quietude. A cada passo do príncipe se levantavam nuvens de poeira. Salões, escadarias, corredores, cozinha, por toda parte o mesmo espetáculo. Gente que dormia nas mais estranhas posições, e todos exibiam as roupas que havia sido moda exatamente há 100 anos. O príncipe perambulou por longo tempo no castelo. Enfim, achou o portãozinho de ferro que levava à torre. Subiu a escada e chegou ao quartinho em que dormia Flor Graciosa. A princesa estava tão bela, com os cabelos soltos espalhados nos travesseiros, o rosto rosado e risonho, que o príncipe ficou deslumbrado. Logo que se recobrou, inclinou-se e lhe deu um beijo. Imediatamente Flor Graciosa abriu os olhos e olhou à sua volta, sorrindo. Como eu dormi, agradeço por você ter chegado, meu príncipe. Na mesma hora em que Flor Graciosa despertava, o castelo todo também acordou. O rei e a rainha correram para trocar os trajes de caça empoeirados. Os cavalos na estrebaria relincharam forte, reclamando suas rações de forragem. Os cães no pátio começaram a ladrar. Os pássaros voaçaram, deixando seus esconderijos sobre os telhados e voando em direção ao céu. Acordou também o cozinheiro que assava a carne. O servente bocejando continuou lavando a louça, enquanto as damas da corte voltavam a enrolar seus cabelos. Também 2 moleques retomaram a briga, voltando a surrar-se com força. O fogo das lareiras e dos braseiros subiu alto pelas chaminés, e o vento fazia as folhas das árvores murmurarem. Logo, o rei e a rainha correram à procura da filha e, ao encontrá-la, agradeceram chorando ao príncipe por tê-la despertado do longo sono de 100 anos. O príncipe, então, pediu a mão da linda princesa, que, por sua vez, já estava apaixonado pelo seu valente salvador. Enfim, acabamos a leitura. Espero que tenham gostado e até mais.